Olá, tudo bem? Vamos para mais uma reflexão? Quero meditar com vocês uma passagem, um acontecimento muito importante que aconteceu no caminho de Emaús. Dois discípulos de Jesus estavam caminhando e conversando, já era o terceiro dia que Jesus tinha morrido, e eles estavam conversando sobre os últimos acontecimentos, era manchete naqueles dias, né? A morte de Jesus. E eles estavam ali falando e de repente Jesus se apresenta e faz a seguinte pergunta para eles: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós e por que vocês estão tristes? Interessante que quando Jesus fala assim, eles estavam tão sobrecarregados, tão tristes, tão para baixo, que eles não perceberam que era Jesus que estava ali ao lado deles, conversando com eles. E eles então perguntam: só você não sabe o que tem acontecido nesses últimos dias? Né? Então, aquele que a gente esperava que ia remir a Israel, mataram eles. Os principais sacerdotes entregaram ele à condenação, mataram, crucificaram, e já é o terceiro dia que isso aconteceu. E é bem verdade, eles falaram, que algumas mulheres foram até o túmulo e disseram que está vazio. E tiveram uma visão de anjos que falou para elas que ele já havia ressuscitado. E outras pessoas que também estavam conosco também foram lá e certificaram. Mas eles estavam tão obscurecidos, tão mergulhados no problema, tão tristes, quem sabe, preocupados. Se fizeram isso com Jesus, o que não farão conosco, quem sabe? Eu acho que é uma preocupação normal, não está escrito, mas eu estaria preocupada. Bom, se mataram meu Cristo e eu agora como sua seguidora, o que não vão fazer comigo? Mas Jesus estava ali, havia uma promessa. Jesus havia dito que ele morreria, mas ao terceiro dia ressuscitaria. Eles tiveram a notícia de que Jesus não estava no túmulo. Eles tiveram a notícia de que anjos falaram para essas mulheres que ele já havia ressuscitado, mas eles não conseguiam absolver este milagre e esta realidade, porque eles estavam cheios de tristezas. Sabe, as nossas tristezas, elas nos impedem da gente ter um relacionamento melhor com Deus. A tristeza não deixa que a gente enxergue os milagres de Deus. A nossa boca começa a falar daquilo que não é bom, daquilo que passou, daquilo que aconteceu, e não consegue enxergar de que a morte já não existe mais, já passou e agora é a vida. E nós ficamos naquele assunto do passado. Há pessoas que fazem até competições de sofrimento. Quando uma conta para a outra o seu sofrimento, a outra responde: ah, mas você não sabe eu. E começa aquela competição. E muitas vezes nós estamos com os olhos muito fitos lá no passado de algo que aconteceu, e isso nos impede de nós olharmos para frente e ver que o milagre está ali diante de nós. Isso é o que a tristeza faz. Ela nos traz desesperança, ela nos traz desilusão, decepção, ficamos decepcionados, desanimados e muitas vezes perdemos até a comunhão com Deus. Sabe, porque a gente não consegue enxergar nada de bom que esteja acontecendo. Se chove é porque chove. Nós não conseguimos falar que bom que está chovendo, né? Isso precisa, as plantações precisam, né? É das plantas que vem o nosso alimento e é necessário que chova. Se faz calor, não pode fazer calor também. Se faz frio, também não pode. Quer dizer, há pessoas que não conseguem olhar e ver nada de bom na vida. Tudo ela olha para o lado ruim. E o pior que isso, tais pessoas, elas acabam ficando sozinhas, porque ninguém consegue ficar ao lado ou junto de pessoas que puxam a gente para trás o tempo todo. Porque pessoas assim, elas estão sempre nos puxando para trás, porque elas não conseguem enxergar nada de bom na vida. Sabe? E assim estavam os discípulos. Eles já tinham recebido a notícia de que Jesus já havia ressuscitado. O assunto era para falar de júbilo, de alegria, de vitória, de milagre, mas eles ainda estavam comentando sobre morte, sobre destruição, sobre condenação. E Jesus então chama a atenção deles
deles e diz assim: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse? Jesus então dá uma chamada ali neles, mas mesmo assim os olhos deles não conseguiram abrir. Mas quando chegaram à aldeia onde eles estavam se direcionando, eles convidam Jesus para estar junto. E quando Jesus então ali em torno da mesa ora pelo pão e dá graças a Deus, naquele momento os olhos deles abriram e eles viram que Jesus é aquele que estava ali caminhando com eles, falando com eles. Olha que coisa. Isso acontece muito conosco, comigo e com você. Que as tristezas não venham nos ofuscar de enxergar os milagres que já aconteceram e nós não conseguimos enxergar. Quantas vezes, ao invés de nós estarmos orando, agradecendo, nós estamos ainda orando, reclamando, orando, pedindo, orando, questionando. E o milagre já está a caminho, já está acontecendo, mas nós não conseguimos enxergar, porque estamos tomados de tristeza, de desânimo, de entrega ao sofrimento. Mas que esta palavra venha nos despertar neste momento, que nós possamos enxergar, tirar as escamas dos nossos olhos e conseguir ver que apesar de todas as dificuldades, tem muita bênção para nós enxergarmos, tem muita vitória chegando e que já chegou a mais do que nós podemos imaginar, porque a palavra de Deus diz que Ele faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Que os meus olhos e os teus olhos possam, neste momento, em nome de Jesus, ser abertos para nós enxergarmos que a morte já passou e a vida está diante de nós. Que nós possamos desfrutar do melhor que Deus tem para mim e para você. O melhor de Deus, a vida, a paz, a alegria, a força, o entusiasmo, a esperança, isso sim, e muito mais, possa fazer parte da nossa vida, e não o desânimo, a desesperança, a tristeza, a morte, a agonia. Não, que isso seja banido do meu coração e do teu, que eu e você possamos ter os olhos abertos para enxergar à nossa volta muitas coisas boas que eu e você temos e que muitas vezes focamos só naquilo que não está bom. E aí, por isso, nós ficamos tristes, acabrunhados, aborrecidos e não conseguimos, e às vezes ainda com aquela tendência de ficar revoltado contra Deus. Parece que Deus não está fazendo nada, parece que Deus não está nem aí, porque nós não conseguimos enxergar que as bênçãos são muito maiores do que as nossas lutas. Olha, que Deus nos ajude, que nós possamos nos redimir, pedir perdão a Deus. Senhor, me perdoa, porque eu não tenho conseguido enxergar tudo de bom que está à minha volta. Olha quantas coisas eu tenho, comece a enumerá-las e você vai ver que você tem muito mais do que você merece. Que Deus te abençoe, fica com esta palavra, que o Espírito de Deus possa falar no meu e no teu coração. Que nós tenhamos os nossos olhos abertos e que os nossos dias, nossos anos por vir, não sejam de tristezas, dias de andarmos aí como que derrotados, não, mas dias de alegria, de paz, porque Jesus está vivo e Ele está caminhando conosco. Que Deus te abençoe. Fica na paz. Tchau, tchau.